Pessoal, boa tarde. Então, estamos aqui dando início ao nosso dia de debates e nossa programação literária aqui no palco da praça. Eu já falei um pouquinho aí para quem estava aqui nos dias anteriores, mas a literatura juvenil ela está, para nós, no centro desse projeto, né? A gente considera que a formação de leitores e o convívio entre diferentes leitores passa necessariamente pelos novos autores que estão trazendo novas sensibilidades para a literatura juvenil, né? Eu mesmo, como leitor, tive uma formação que foi determinante aí com a literatura que eu li quando eu tinha 10, 11, 12, 13, 14, por aí vai, né? Então, por isso, com muita honra que a gente recebe essa mesa aqui, chamada Sobre Crushes, Cosmos e Bruxas. E eu queria convidar, então, ao palco da Feira do Livro, a Bia Crespo. Seja bem-vindo, Bia. Muito bem-vinda, pode se acomodar, por favor. Eu chamo também aqui a Carol Chiovato. Seja bem-vinda, Carol. Tudo bem? Muito obrigado pela presença, pode se acomodar também. E vem também aí para cá o Caio Iô. Fala, Caio. Beleza? Tudo bom? Por favor, pode ser aqui mesmo nessa cadeira. E para fazer a mediação, nós convidamos o grande Tiago Valente. Tiago, muito obrigado. Valentíssimo ao topar o nosso convite. Muito obrigado. Eu queria fazer também um agradecimento à editora Companhia das Letras, que apoia essa mesa aqui por meio do seu selo seguinte. Tá legal? Então, muito obrigado. E estamos aí nas suas mãos, Tiago. Manda ver. Obrigado. Oi, gente, tudo bem? Muito obrigado por terem vindo, estou muito animado para essa mesa. Muito obrigado, primeiro, ao 451 e à Companhia das Letras, pelo convite, por terem oferecido essa mesa. Vai ser muito legal. Esses são dois parceiros que fazem muito parte da minha vida. A 451 eu assinei por muito tempo na Faculdade de Letras, me ajudou a escrever vários artigos, foi incrível. E Companhia das Letras, enfim, está presente na vida de todos os leitores. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Valente, sou criador de conteúdo, falo sobre livros, principalmente no TikTok, mas estou aí no Instagram, no YouTube, qual mais que tem agora? No X, o Twitter eu tô tentando. E hoje a gente vai falar sobre assuntos que eu amo muito, então Cosmos, Crushes e Bruxas. A gente vai falar muito sobre o lugar da mulher na literatura, vai falar muito sobre representatividade LGBTQIAPN+, na literatura também, com esses três escritores maravilhosos, estou super empolgado. E é isso, eu queria começar... Eu tinha preparado apresentaçõezinhas de vocês, mas eu achei mais justo cada um se apresentar e falar aquilo que quer falar. Aproveita para divulgar o livro que quer divulgar, é o momentinho de vocês. Vamos começar com Carol. Dessa vez. Ok, começando. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui. Agradeço a 451 e a companhia por me possibilitar estar aqui. Eu sou escritora, eu sou tradutora, eu também sou doutora em letras. É um prazer estar aqui. Eu sou autora do Porém Bruxa, que saiu pela primeira vez por uma editora independente e foi reeditado em 2023 pela Suma, que é o selo de literatura fantástica da Companhia das Letras, e Árvore Inexplicável, que foi o meu primeiro livro que saiu pela Suma. Os dois são fantasias urbanas que se passam em São Paulo. Então, eu estou um pouco empolgada para falar sobre isso. Oi, gente, meu nome é Bia Crespo. Eu sou um monte de coisas também, né? Acho que é difícil alguém ter nossa faixa etária e não ter 1 milhão de profissões. Eu sou escritora, roteirista, diretora, produtora, faço um pouco de conteúdo na internet também. O Eu, Minha Crush e Minha Irmã é meu primeiro livro publicado como autora. Eu não tinha intenção de ser escritora, acho que eu fui para esse lado por necessidade, né? Acho que quem consome audiovisual vai entender um pouco do que eu estou falando. Eu cansei de ser roteirista porque eu não conseguia contar minhas histórias, no caso, histórias LGBT, e aí eu decidi escrever esse livro. E eu estou com o lançamento agora pela Amazon, vai sair pelo Kindle Unlimited, também vai estar lá disponível em e-book. Chama A Luta pelo Que é Nosso, sai dia 15, semana que vem, estou super animada. E é isso, muito feliz de estar aqui. Obrigada pela presença de vocês e obrigada pelo convite. Tudo bom, gente? Eu sou o Caio. O Cósmico, na verdade, é o meu primeiro quadrinho assim, publicado por uma editora de
maior escala, né? Foi publicado pela JBC, que hoje em dia faz parte do grupo Companhia das Letras. Eu trabalho com quadrinhos já faz mais de 10 anos já. O Cósmico está aqui, acho que representando uma outra categoria, uma outra linguagem, que são os quadrinhos, né? E achei interessante isso porque eu também, em um dado momento assim da minha carreira, trabalhando como prestador de serviços para editora, para estúdio, agência de publicidade, teve um determinado momento assim que eu tive meio que um burnout, assim, quando eu percebi que eu tinha algo a mais para fazer com aquela minha habilidade, com aquilo que eu fazia. E aí eu percebi, me reconectei com coisas assim, acho que quando eu era criança, da linguagem do mangá, linguagem do quadrinho. E aí eu percebi que o que eu sentia falta era de contar histórias. Eu não queria só desenhar de forma assim, prestando serviços para outras pessoas. Eu percebi que eu tinha mensagens para transmitir, histórias para contar. E aquilo foi o que me salvou, na verdade, assim, desse momento. Assim, eu comecei a primeiro fazer quadrinho independente, depois publiquei algumas coisas por editora. E o Cósmico foi uma experiência muito legal, porque ele, na verdade, foi uma experiência do meio da pandemia. Foi uma coisa que eu comecei a fazer, na verdade, acima de tudo, por necessidade de autoexpressão, assim. E foi muito legal no que ele se transformou. Recebeu o convite depois da JBC para publicar ele, né, de uma forma com um alcance muito maior. E ainda numa editora assim que, sei lá, eu comecei a me interessar pela linguagem de quadrinho lendo mangá da JBC, sabe, quando eu era criança. Então, hoje em dia, completar esse ciclo, assim, aí publicar um quadrinho e poder perceber agora com o alcance que ele tem recebido, assim, perceber que ele se conecta com outras pessoas, esse ciclo vai continuando, assim, é muito legal, é muito mágico. Demais, 3 Kingos. Amei que vocês responderam várias perguntas que eu tinha já, então essa foi a mesa, acabou, bem legal. Mas eu fui pesquisando sobre vocês e o que eu achei legal dessa mesa é que são 3 pessoas diferentes, mas que os assuntos vão tendo intersecções ali, mas vocês são muito interessantes os 3. Cada vez que eu pesquisava eu queria saber mais. Então, são algumas perguntas agora específicas sobre a trajetória de vocês, sobre o repertório que vocês já têm, para a gente falar sobre esses assuntos, crushes, cosmos e bruxas, cada hora eu falando uma ordem, eu amo. Começando com a Carol, você comentou do seu doutorado em letras pela USP, e eu amei que você estudou a figura da bruxa como estereótipo do feminino transgressor. O título é esse? Arrasou. E eu queria saber como... Primeiro, esse é um assunto muito interessante, que pelo pouco que eu vi dele na faculdade, eu consigo imaginar quantas ramificações dá para abrir nessa pesquisa, quantas coisas dá para abordar, e são 4 anos de doutorado, então eu imagino que foi um trabalho bem rico, bem extenso. Uma pandemia no meio. Pelo amor de Deus. Então mentalmente foram 16, legal, mentira. Mas eu queria saber como foi esse trajeto? Se a sua pesquisa hoje influencia na sua escrita, ou se foi para aprimorar a sua escrita, para ter algum desenvolvimento diferente na sua escrita que você decidiu estudar isso? Eles se retroalimentam. Tá. Então, a figura da bruxa ela é uma figura interessante. Eu acho que, desde que eu era criança, eu acho que especificamente para meninas, a figura da bruxa é muito interessante, porque ela tem um quê, assim... É assustador e apaixonante, e a gente não sabe, porque às vezes é livro de terror, mas às vezes a bruxa ela é heroína, às vezes ela é anti-heroína, e eu queria saber de onde que veio isso, por que ela é vilã, por que ela vai ser aquela pessoa da gargalhada, e de repente ela começa a ser a pessoa que vai lutar por direitos de minorias. Como que isso acontece? Porque é uma figura, de todos os monstros literários, a figura da bruxa é um dos que teve mais mudança de percepção, até porque a gente tem uma época em que a bruxa é um monstro que existe no mundo real, pelo menos na crença das pessoas, e daí chega um momento em que a bruxa deixa de existir no mundo real e passa a ser matéria de ficção. Então eu queria... O meu doutorado faz justamente essa ponte, inclusive doutorado com bolsa da FAPESP, feito numa universidade pública, eu gostaria de deixar isso claro. Então ele está disponível no banco de teses da USP para absolutamente quem quiser ler. Tá na sua bio, né? Tá na sua bio do Instagram. Faz parte da pesquisa pública sem acesso aberto. E daí eu fiz uma pesquisa comparando textos históricos de não ficção
Então, eram panfletos, que é uma prévia de jornal, como a gente entende hoje, dando notícias, panfletos que falam sobre bruxaria, sobre casos de bruxaria, sobre julgamentos de bruxaria, ou seja, gente que acreditava que bruxa existia, em princípio, e alguns tratados de demonologia, ou seja, de novo, gente que acreditava em bruxaria, que está ali legislando sobre isso, porque vamos pensar que teve uma época, como eu estudei na Inglaterra, não é Inquisição, é a justiça comum, a justiça que pune sequestro, a justiça que pune assassinato, é a mesma que pune bruxaria. Então, eu peguei essa matéria e eu comparei com a literatura que fala de bruxas produzida nessa época, e daí principalmente Macbeth, do Shakespeare, e outros poemas e tal. E daí depois eu comparei com obras que falam de bruxa na contemporaneidade. E daí boa parte delas são juvenis. Mas também tem obras de terror. Mas principalmente juvenis. Então tinha Bruxas, do Roald Dahl, que é deu origem ao filme Convenção das Bruxas, que deve ter assustado muita gente na infância. Mas Harry Potter, que, né, hoje em dia, tristeza, mas também faz parte da montagem dessa figura da bruxa na contemporaneidade. Enfim, e daí, como que eu cheguei nisso? Eu fiz uma grande pesquisa histórica para falar sobre bruxas fora da academia. E fazendo essa pesquisa para escrever literatura, eu descobri que eu era acadêmica, eu tinha um coração acadêmico. E daí, conforme eu fazia pesquisa acadêmica, eu percebia mais material de onde tirar a minha escrita literária. Então, como eu falei, elas acabam se retroalimentando. E eu gosto também de fazer essa ponte entre o mundo acadêmico, o mundo literário, o mercado, porque a gente tem um movimento anti-intelectual e um movimento anti-pesquisa muito grande hoje em dia, um movimento anti-universidade. E eu acho que isso é um projeto, justamente. Então, eu gosto de mostrar que essas coisas elas não são separadas. A gente separa, às vezes, para conseguir estudar, mas elas podem e elas devem se comunicar. Então, é isso. Eu puxo a minha literatura... Por exemplo, o Porém Bruxa, embora ele se passe numa São Paulo contemporânea, ele bebe muito da fonte da minha pesquisa. E depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. Eu sei que eu já tomei um tempinho. Então... Incrível, que demais! Eu amo ouvir as pessoas falando sobre o TCC dela, sobre o mestrado, sobre o doutorado, porque a gente fala com tanta paixão, né? A gente passa tanto tempo debruçado naquilo. Eu tenho uma mini pergunta extra. Qual a sua bruxa da ficção favorita? Você tem alguma? Sob qual aspecto? Ah, legal. Aí, vamos... Não, eu acho que... Gente, depois me procurem, eu vou estar no stand da companhia, a gente pode discutir horas e horas sobre isso. No momento, deixa eu falar, eu gosto muito das bruxas do Roald Dahl, por serem más e por serem muito estereotípicas, porque ele brinca com os estereótipos que abrem discussões incríveis. Mas eu também gosto das bruxas de ficção, que são bruxas como a Isis do Porém Bruxa, investigadoras, que são pessoas sérias, e tem algumas de fantasia urbana, daí principalmente norte-americana, que eu não gostaria de dar referências norte-americanas, vamos tentar pensar em literatura brasileira viva, mas, é sério, depois eu falo mais sobre isso, porque senão eu começo e não paro nunca. Amei. Acho que a minha favorita é A Feiticeira. Quem já assistiu aquela série dos anos 60? Eu assisto até hoje, gente, eu amo. Agora uma pergunta para a Bia. Bia, você comentou um pouco sobre isso. Você trabalha com cinema e TV desde 2011. Se eu estiver errado, me corrige, pelo amor de Deus. Você colaborou nos roteiros de Meus 15 Anos, Rensga Hits mais recentemente. Então você vem trabalhando com roteiro e conversando com o público jovem há algum tempo e com outros públicos ali no audiovisual. Mas eu quero saber... Eu vou tentar fazer essa pergunta fazer mais sentido do que do jeito que eu escrevi. Você vem percebendo, nos últimos anos, uma liberdade maior e um conforto maior para trazer questões da comunidade LGBT na hora de fazer um roteiro? Porque no ano passado eu tive a minha primeira experiência escrevendo roteiro e sala de roteiro e afins, e eu achei a coisa mais pavorosa do mundo. É muito difícil, é muito difícil condensar as ideias de todo mundo, é muito difícil. Roteiro é muito sobre mostrar, e sobre ação, e sobre descrever imagens, diálogos e tal. Eu achei a coisa mais difícil. Eu prefiro fazer 10 mestrados do que escrever um roteiro. Mas você, em salas de roteiro, no trabalho, você vem sentindo que é mais fácil se colocar como uma pessoa LGBTQIAPN+, nessas experiências mais recentes? Rolou algum processo com você? Como que tá nesse sentido?
Primeiro, eu só queria falar que eu acho que se eu tivesse que fazer um mestrado, eu ia morrer. Eu admiro muito o mundo acadêmico, assim. Acho que é super legal, indispensável, né? Mas eu acho que tem gente que não é para isso, e eu sou uma dessas pessoas. Assim, nossa, eu sofri para acabar minha graduação, e eu não sei se hoje em dia eu teria feito, sabe? Tipo, a graduação já, o nível 1, porque eu sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade de aprendizado tradicional. Então, eu preciso da prática, sabe? E eu estudei na USP também, e eu senti que, assim, estava muito difícil de entender as coisas. Mas eu acho, Thiago, que tem dois aspectos para responder a sua pergunta, né? Por um lado, eu sinto que o mercado de audiovisual, em termos de as equipes, né, as salas de roteiro, está bem mais inclusivo do que, por exemplo, em 2011, quando eu comecei. Eu já era fora do armário, normal, nunca estive dentro, né, desde que eu comecei a trabalhar, e nunca foi uma questão. Assim, sempre tem alguns comentários, né? Tipo, o comentário que eu mais escutava era quando eu estava escrevendo um roteiro e tinha um interesse romântico, um cara. E aí, na hora de fazer o casting, eu sugeria nomes. E as pessoas sempre falavam assim, ai, mas você é lésbica, o que você sabe disso? E eu, tipo, eu sei ver rostos bonitos, sabe? E aí elas escalavam uns caras horrorosos e eu falava, gente, quem é que liga pra isso, sabe? Não é possível que esse seja um interesse amoroso. Então eles sempre descreditavam a minha opinião, só que as mulheres héteros escolhem as mulheres interesses românticos, entendeu? Eu também não entendia isso. Mas eu acho que, independente dessas coisas assim, eu nunca sofri no ambiente de trabalho nenhum tipo de homofobia direta, né? E eu sempre trabalhei com muitas pessoas parecidas comigo em diversos sentidos. E foi aumentando a diversidade, acho que principalmente racial, ao longo do tempo. Acho que isso era pior. Tinha muito mais gente LGBT do que pessoas negras, por exemplo. E agora está melhorando muito isso. Assim, tem muitas políticas de inclusão que eu espero que tenha cada vez mais. Sempre tem loucos em todos os lugares, né? Mas eu acho que, nesse aspecto, foi bom, está melhorando e está cada vez melhor, e eu posso ser quem eu sou sempre. Mas as histórias já é outra história, né? A gente, às vezes, tem, por exemplo, uma sala de roteiro que vai ter 70%, 80% de pessoas LGBT, mas a gente não pode contar uma história LGBT porque isso é uma série de grande público e o grande público hoje em dia é muito conservador, então a gente quer agradar todo mundo. E eu adoro que o agradar todo mundo é desagradar boa parte assim, das pessoas, principalmente a gente, né? Então, eu acho que o que melhorou de diversidade nos bastidores piorou nas telas. E isso é muito complicado pra gente, porque eu, por exemplo, estou super desmotivada de trabalhar com roteiro. Eu acho que um dos motivos que me fizeram vir para a literatura foi essa liberdade para poder contar as histórias. Então, eu, por exemplo, agora, esse semestre, eu estou dando um tempo de roteiro, porque eu não aguento mais ter que contar histórias que não são autênticas para mim. Ou, por exemplo, o que acontece também, você escreve o roteiro, bota lá o casal LGBT, aí é uma batalha para conseguir deixar no roteiro, é uma batalha para filmar, e aí na hora da edição ainda tem a batalha para garantir que vai ao ar, porque ainda corre o risco de tirarem, porque eles falam, não, tá muito longo, tira essa cena de beijo de meio segundo, e é justamente a cena do casal LGBT. Que coincidência. Olha, quem diria? Né? Coincidência. Então, assim, a gente fica num estado de tensão de não saber o que vai chegar lá, ou às vezes de escrever uma comédia, que eu escrevi muito, e chegar no set e eles fazerem outros tipos de piada que eu não concordo. Piadas ofensivas, né? Piadas ofensivas até para os próprios LGBT. E daí você chega no seu livro e você pode pôr uma cena de beijo de 5 páginas. Exatamente. O livro inteiro. Que nem eu fiz no meu livro, tipo, quase todas as personagens são mulheres lésbicas, assim, porque é uma coisa, tem uma cota, né, no filme, na série, você pode ter 1, 2, né, e aí acabou. Então, acho que tem esses dois aspectos aí de hoje em dia. Eu e meu namorado, a gente gosta muito de Disney, coisas da Disney e afins. Gente, e é insuportável, assim, não tem nada que não seja 100% normativo, pessoas brancas em histórias da Disney, e aquele lance que depois que você vê, não dá pra desver. Tipo, acho que isso nunca mais vai parar de me incomodar quando eu vejo esses filmes, quando eu vejo essas histórias. Enfim, espero que a gente tenha algum progresso nos próximos anos. Vamos ter? Não sei. O que a gente tem que fazer para ter? Também não sei. Mas vamos... No doutorado eu também falei da Bruxa de Enrolados, porque também tem uma questão da normatividade feminina e de um feminino transgressor, que você tem a mãe Gothel, que é do mal,
E daí você vai ver, ela tem características não só de uma mulher com muita maquiagem, não sei o quê, que faz um artifício desse da mulher mais velha, mas também características semíticas que são vilanizadas. E isso tem muito na Disney. Aí você vai ver a boazinha é o quê? Jovem, loira. Uma maquiagem nude, um batonzinho quase... Pois. Caraca. Agora a pergunta pro Caio. Caio, você postou uma arte recentemente no seu Instagram que eu amei, que era uma ilustração sua com coisas que você ama, coisas que você detesta. E eu descobri que a gente é a mesma pessoa, quase, eu amei. Além do seu namorado, tem outras coisas que você ama, como banhos quentes, dias frios, me identifiquei, e você ama desenhar gay stuff, coisas gays, personagens gays, arte gay, uma arte para as gays. Você já trabalhou com ilustração para games, com publicidade, tem as suas webcomics. É uma pergunta um pouco parecida com a pergunta da Bia. Você conseguiu explorar essa arte e essa sua vontade de trazer cultura LGBTQIA+ nas suas ilustrações em todas essas áreas? Teve alguma que foi mais fácil, alguma área que foi mais difícil? Como foi esse processo? E como que está hoje você nos seus quadrinhos, webcomics e afins? Assim, eu acho que eu consegui, na verdade, começar a me colocar mais no meu próprio trabalho quando eu consegui começar a me conectar mais com um público. No momento em que eu me entendia mais só como um prestador de serviços, e aí eu estava atendendo a demandas que me eram trazidas, assim, eu percebo hoje em dia, assim, que ao longo do tempo eu fui me sentindo muito tolhido, exatamente por essas razões, assim. As demandas, muitas vezes elas são excludentes, assim, para pessoas como a gente, para muitas minorias, né? E, na verdade, eu acho que tiveram várias razões, assim, que me levaram, como eu falei na minha introdução, para aquele burnout, assim. Eu acho que uma delas é justamente isso, assim, é a falta de possibilidade de autoexpressão em algumas das coisas que eu estava fazendo, em alguma das coisas que eu estava atuando. Claro que muitas das coisas que eu fiz para publicidade, para o mercado editorial, para o mercado de games, tiveram formas de autoexpressão, assim, que de alguma forma eu estava me colocando ali naquele trabalho, mas eu só consegui me colocar de fato, eu só consegui falar das coisas das quais eu queria falar de verdade, assim, quando eu tive mais liberdade também, quando eu tive mais... quando eu consegui, por exemplo, me autopublicar meus primeiros trabalhos foram autopublicados, e aí eu estava me conectando a, de fato, aquilo que eu estava querendo falar, né? E foi interessante porque requisitou um tempo de prática para eu recolher um público. Então foi um processo também, assim, para aos poucos eu ir me conectando. Foi um processo muito legal, inclusive, assim, de autovalidação, até porque eu fui percebendo através do público, o público vira um espelho também em alguns momentos, assim. Você percebe algumas coisas do seu trabalho só através do feedback do público. É engraçado isso, assim. Eu não entendia isso até começar a ter um pouco mais disso, que eu tinha dificuldade de entender o que significava o meu trabalho, até graficamente, como desenho, muito menos como história, como mensagem. Eu tinha dificuldade de identificar, assim, o que significa algo meu, assim. Através do público eu comecei a entender aos poucos isso, né? E é muito interessante, assim, porque o Cósmico, por exemplo, para mim, ele é várias superações. Eu acho que ele em primeiro lugar, essa superação, assim, de poder fazer uma história, assim, são dois meninos gays se apaixonando, mas tem outros aspectos de superação para mim que são muito loucos, assim. Por exemplo, em algumas das primeiras histórias que eu escrevia de forma independente, eu recebia, às vezes, alguns feedbacks, assim, de críticos, pessoal mais experiente, assim. Falta conflito. Suas histórias são muito... sabe, não acontece nada, falta muito conflito. E eu ficava nessa, assim, tipo, pô, será? Aos poucos, através do público, eu fui percebendo gente falando assim, nossa, eu adoro a sua história porque ela é justamente sobre esses pequenos conflitos do dia a dia, essas pequenas questões do dia a dia, não é, sabe, aquele conflito gigantesco que a gente está acostumado, às vezes, em quadrinho, por exemplo, né? Então, aquilo já foi uma validação, uma segunda validação, né? E a terceira validação, a própria ideia de eu poder me reconectar com uma coisa que foi muito significativa para mim, crescendo mesmo, assim, que foi o mangá. Eu acho engraçado, assim, a JBC é uma editora que ela publicou muitos mangás, né? Ela é uma editora de mangá que hoje em dia, assim, é uma editora muito presente na publicação de autores nacionais também.
mas ela é uma editora de mangá. E eu acho, no começo foi engraçado ouvir os editores falando do seu mangá, o seu mangá, porque por muito tempo, principalmente por lidar, por exemplo, com o mercado publicitário, eu percebia que essa palavra, por exemplo, ela significava algo que eu precisava tirar do meu trabalho. Ela significava uma coisa que muitas vezes a agência ela via como negativa, assim, ela via, não, você precisa desenhar menos mangá, desenha mais para todo mundo, desenha mais realista, mais para todo mundo. Sabe? E aí aquilo, e é engraçado que eu percebo que essas coisas se misturaram um pouco para mim, esses três elementos, assim, de poder falar sobre o dia a dia, de poder desenhar, escrever histórias gays e de poder fazer uma coisa que tenha, de fato, assim, uma conexão maior com aquilo que me influenciou de uma maneira mais forte, assim, sabe? Então é muito legal, assim, ter essa experiência, mas eu percebo que o que acontece é que o público é que demonstra cada vez mais necessidade desse tipo de representatividade, desse tipo de coisas, e acho que principalmente a partir daí que a gente vai ver uma produção cada vez maior, assim, tanto representatividade nos personagens, mas mais importante, representatividade dos autores, assim, né? E acho que é isso, assim, eu vejo um futuro, assim, de cada vez mais esses recortes sendo mais representados, mais autores podendo falar sobre as suas histórias. O Cósmico não é uma autobiografia, mas ele tem muito da minha vivência, né? Ele tem muito sobre recortes da minha vida encaixados nesses personagens, assim. Mas eu acho que é um processo e a gente está positivamente caminhando, assim, mas é um processo, né? Demais. O Caio falou um pouquinho sobre o Cósmico, eu falei com ele lá atrás que eu tô doido pra ler, eu achei muito cozy essa capa. Muito obrigado. Bem coffee vibes aesthetic, muito legal. E agora eu queria falar com vocês sobre cada um dos livros que vocês lançaram, estão lançando, começando... Vou manter a mesma ordem para não me perder. Começando com a Carol, Árvore Inexplicável. A gente acompanha uma protagonista que estuda na USP, estuda História na USP. Ela vai de Guarulhos para São Paulo todos os dias. Me identifiquei porque eu estudei em Guarulhos e eu ia de São Paulo para Guarulhos todos os dias. Eu tinha... Sabe o pensamento intrusivo? Sempre que tava, sei lá, era 8 horas da noite e eu perdia meu ônibus, eu pensava, e se eu me jogar na frente do próximo? Qual que vai ser a reação das pessoas, será? Eu pensava isso todo dia. Era bem delicinha, bem gostoso. Sim. Mas... A Marginal faz isso com a gente. Mas a gente tem essa protagonista que estuda história e ela começa a ter visões relacionadas a uma árvore que ela vê, ela começa a ter alguns fenômenos acontecendo com ela que só ela enxerga. Então a gente tem uma história que se passa em São Paulo, mas fala sobre natureza, mas traz essas duas temáticas que parecem muito não sei essa palavra, antagônico. Foi antagônico. Que parecem opostas, assim, aquele que troca a palavra para não falar de novo, né? E aí queria saber como veio essa ideia de falar sobre um assunto como magia, natureza, porém Bruxa também se passa em São Paulo, também vai falar sobre magia de alguma forma, numa cidade que é tão cimento, prédio, trabalho e coisas do tipo. Como veio essa proposta de misturar essas duas coisas? Ai, são várias coisas. São sempre várias coisas, gente. O legal de escrever é que são muitas coisas. A gente tem a oportunidade no formato literário, eu sinto, de colocar a nossa verdade com muitas roupagens diferentes e fazer elas conversarem. Isso é uma das coisas mais fascinantes para mim na literatura. No caso do Árvore, eu queria algumas coisas. Uma delas era um livro de fantasia com mapa. É de São Paulo, mas com cenários que existem, só que fantástico. E eu queria, assim, isso eu já tive no Porém Bruxa, eu queria de novo no Árvore, cenários da minha vida, porque a gente cresce amando lugares aos quais a gente nunca foi, porque a gente vê no filme, a gente lê no livro, sei lá, um Hyde Park da vida, um Central Park, um lugar assim que a maior parte de nós, eu achei pelo menos que eu nunca ia ver, eu acabei conhecendo em Londres, eu consegui ir, mas assim, você vai num lugar sobre o qual você sempre leu, você já ama aquele lugar, porque a literatura tem o poder de nos fazer sentir que a gente está lá, nos fazer amar. E eu falei, eu quero fazer isso com a cidade que eu conheço. Será que eu consigo essa... Em vez de eu escrever a partir de referência, escrever a partir da vivência?
E daí isso foi uma coisa para mim. A outra coisa é que eu tenho a vivência, por exemplo, de sair de Guarulhos e trabalhar em São Paulo. Eu era publicitária, então onde ficam todas as agências de publicidade? Pinheiros, Itaim Bibi, não sei. Ou seja, você atravessa o mundo inteirinho de ônibus no horário de pico. Então, pensamentos intrusivos. E na sua época não tinha nem linha amarela ainda. Não né? tinha linha amarela. Meu Deus! Gente, eu sou da fase... Gente, eu sou antiga, como diria a prima do meu... A gente tem a mesma idade, por isso que eu falei, eu tenho lugar de fala, tá? Eu sou antiga, na minha época era 8ª série, ainda não era 9º ano. E daí, a gente passava por vários cenários. Por exemplo, a gente sabe o quanto as vias são melhores em Pinheiros do que elas são em Guarulhos, do que elas são ali na saída da Zona Norte. Assim, passar por várias experiências, a qualidade dos ônibus muda, a qualidade do metrô muda, dependendo da região. Então, isso era uma coisa que faz parte da vivência. E daí, o meu marido, ele é de Interlagos. Interlagos é outra coisa. Interlagos tem muita árvore. Interlagos tem as represas, fica entre as represas. Tem o laguinho e é casa, não é tanto prédio. Tem árvore em tudo quanto é canto. E daí é muito interessante conhecer uma outra São Paulo que ainda é São Paulo. E daí ele tinha vários amigos que moravam para lá, indo para Parelheiros, etc., que também tem bastante árvore, bastante coisa. E eu comecei a observar que nos bairros ricos tem mais árvores do que nos bairros menos favorecidos. Então, também, eu percebi que esse acesso à natureza, ele era um acesso de classe social. Inclusive, uma das frases desse livro, que é mais grifada no e-book, é: a lendária pressa paulistana tem classe social. Porque é a gente que sai das periferias para ir trabalhar no centro que está com pressa, porque senão a gente vai chegar atrasado no trabalho, na faculdade, etc. Então, isso era uma coisa, e eu acho que por esse extremo realismo do que a gente vive no dia a dia e colocar a magia no meio, faz com que a magia pareça mais crível. Porque, afinal de contas, se eu conheço aquela esquina, se eu atravessei aquela rua, se eu saí correndo e perdi aquele ônibus, que é pior do que você ter pego aquele ônibus, você vê um fenômeno que é um brilho perto de uma teia de aranha ou de uma árvore antiga, aquilo, de repente, inclusive, eu recebo fotos de vários leitores de árvores e de brilho. Você mandou foto para mim? Várias pessoas me mandam foto da árvore, me mandam foto da árvore, inclusive da capa. Gente, eu acho que eu vi uma ocorrência. E essa, assim, o que é a ocorrência? Eu não vou falar porque é um grande spoiler, mas o livro, ele passa. No começo dele, ele parece um romance universitário, porque eu justamente quero estabelecer aquele universo no qual as pessoas se reconhecem. Fui para a faculdade, tem colega, tem trabalho atrasado, e, de repente, joga o fantástico. E o fantástico, para mim, ele funciona muito como uma lente de aumento para falar das coisas que a gente vive, né? Porque, afinal de contas... bom, esse livro tem um momento que entra a pandemia, tem um momento que justamente foi o que eu estava vivendo naquela época. Inclusive, eu comecei a escrever, não tinha pandemia, eu terminei de escrever durante a pandemia. E eu acho que isso mudou um pouco. Por exemplo, tem algumas cenas de perseguição que meus leitores apelidaram carinhosamente de, porém, Velozes e Furiosos. E essas cenas de ação, elas seriam muito diferentes fora da pandemia. Porque uma cena de perseguição na Dutra... Sei lá, você desce do carro e corre a pé, né? Só que durante a pandemia, não. Você tinha uma Dutra vazia. E eu percebi que tudo aquele da cidade que eu odiava muito, aquele extremo trânsito, aquela extrema lotação, mudou muito a minha perspectiva na pandemia, porque nada mais aterrorizante do que ver essa cidade vazia. Isso me fez fazer um exercício de observação e de reviver a cidade. Bom, porém, bruxa é outra coisa. É uma bruxa que investiga crimes sobrenaturais em São Paulo. E depois eu posso falar mais disso, mas também, de novo, faz parte de encontrar magia numa esquina extremamente familiar. E eu acho que isso é uma das coisas que mais me atrai na possibilidade do fantástico. Demais, incrível. Acho que quem não leu agora tá morrendo de vontade de ler já, Árvore Inexplicável. E eu amo esse holográfico aqui da capa. O holográfico diferentão. tem a ver com o mistério do livro. Eu achei que o capista brilhou muito. Ai, eu vou escrever um mistério no meu próximo livro também, que eu quero esse título holográfico. Bota algum brilho na história só pra ter na capa. Nem tem nada a ver. Bia, agora você, Eu, Minha Crush e Minha Irmã, um romance YA. Nessa história, a Antônia topou um namoro de mentira com a sua maior crush, a Júlia. Fake dating, amo. Tudo porque a Júlia
quer ficar mais perto da Tamires, que é a irmã da Antônia. E a Antônia, a irmã da Antônia é a lésbica mais disputada da... Ih, me perdi, da faculdade. Me corrija se eu estiver errado. E quanto mais dates falsos elas têm, mais elas se aproximam e mais a Antônia vai se iludindo. Com a parte da ilusão, eu me identifiquei. Recuperei aí uns 27 anos me iludindo um pouquinho. Mas eu quero saber de como surgiu... A minha pergunta, se você não ficar confortável, tudo bem. Mas eu quero saber se você teve algum crush na adolescência, na fase jovem adulta, que te marcou e que talvez tenha inspirado essa história. Mas como que surgiu a ideia de fazer um fake dating brasileiro com lésbica, sáfico? Como que foi esse processo? Fofocas literárias. Já me perguntaram isso, infelizmente não é tão divertido Droga. quanto parece. Não é. A parte do relacionamento não é inspirado em ninguém da minha vivência, mas tudo ali, né? Nós escritores sempre nos inspiramos em coisas, pessoas. Eu acho que o principal dessa história que se passa na universidade também. É como se fosse a USP, mas como eu terminei meu relacionamento com a USP de uma forma um pouquinho ruim, eu não dei essa moral, então eu não botei que era a USP. Mas quem lê e quem já foi vai entender que é. E também porque a Júlia faz gastronomia, que é um curso que não tem na USP. Então eu também mudei por causa disso. Mas é todo esse cenário bem universitário, paulistano, universidade pública. E o curso que ela faz é cinema, e eu fiz audiovisual. Então, acho que o universo tem muito a ver comigo. As pessoas, né, basicamente a Antônia, é exatamente eu, quando tinha 18 anos. Ela sonhava em fazer cinema, sonhava em contar histórias, só que ela gostava de cinema, de comédia popular, de romance. Daí ela chega na faculdade de cinema e todo mundo gosta de filme de arte, de Godard, de cinema iraniano, de umas coisas que ela nunca ouviu falar na vida. E ela é meio excluída por causa disso, né? No livro, na verdade, eu dei até uma amenizada. Tipo, no fim, tudo acaba bem, porque é o YA, a gente quer passar esperança. Na vida real, a experiência foi um pouquinho diferente, né? Tanto que eu tenho 5 amigos da época da faculdade. E, enfim, não deu muito certo lá. Mas eu acho que tem essa coisa do universo. Aí, a parte do romance, na verdade, a parte que mais me perguntam é se eu tenho irmã, né? Porque é um triângulo amoroso entre irmãs. Não, eu sou filha única. Eu acho que foi a parte mais legal, assim, de criar para o livro. Foi pensar como é que seria a dinâmica entre irmãs, porque uma coisa que eu acho muito interessante em pessoas que têm irmãs, principalmente mulheres, e eu já fui amiga de muitas irmãs mais novas, elas sempre tinham uma relação muito doida com a irmã mais velha. Você tem? Eu sou a irmã mais velha. Então não você sei. tá do outro lado do negócio. Do lado do mal. Você pergunta pra sua irmã depois. Porque elas sempre ficavam, assim, se achando muito inferiores às irmãs. Era sempre, porque eu sou a mais feia, eu sou a menos inteligente, eu sou a que menos conseguiu coisas. E eu olhava e falava, vocês são iguais ou você é melhor, sabe? Não tem isso. Mas era uma relação que me deixava muito curiosa. Então eu comecei a pensar nisso, explorar isso. Pensei em uma coisa que eu nunca tinha visto também. 2 irmãs lésbicas, desfeminilizadas. Porque também a cota, né? Você tem que ter, se você vai falar de pessoas sáficas, aí tem que ter uma lésbica, uma bissexual, você tem que ir, né, diversificando. E se você vai falar de sáficas, tem que ter uma desfem, uma feminina, uma não sei o quê. E eu falei, gente, existem mais do que uma, assim, do mesmo tipo. E elas são irmãs, as 2 são lésbicas e as 2 são desfeminilizadas, como a gente pode ver aqui na capa. E eu fiquei pensando, nossa, imagina que doideira que deve ser você ter 18 anos, você está começando, né, a sua vida romântica, já sabendo que você gosta de meninas, mas você é tímida, não consegue chegar nas pessoas, e a sua irmã, que é 2 anos mais velha que você, pega todo mundo. Tipo, Ai, sabe? que dor. Né? Nossa, sem a irmã já foi difícil pra mim. Se eu tivesse o lance da irmã. Eu também, ser irmão já foi super difícil. Daí, sei lá, sua irmã faz parecer muito fácil. E você não consegue. Então, acho que saiu desses questionamentos e da vontade de escrever também uma comédia, né? Eu acho que muito do que a Carol falou eu também sinto, assim. Eu queria coisas ambientadas no Brasil, coisas ambientadas em São Paulo. Tem uma característica dos romances sáficos que eu sinto, que eles são muito americanizados. E eu acho que é legal existir, mas talvez a gente, que é um pouco mais velha, veja dessa forma, que não dá para tudo ser na neve, sabe? Todo mundo ter nomes americanos. É difícil identificar. Cria, né, uma síndrome de que você não é bom bastante e tal. Quero cena de terror com mosquito, pernilongo, zumbi. É isso. É exatamente isso que eu sentia. Eu falava, cara, eu quero ver essas meninas com nomes brasileiros pegando ônibus na fila do bandejão, sabe? Da faculdade, nas festas universitárias.
E aí, o outro livro que eu escrevi, que saiu na Amazon, que chama Namorada do Meu Primo, ele se passa no Natal, e eu fiz questão de fazer o Natal com calor, que é um Natal num sítio, com a família, que fica pernilongo, ventilador ligado, porque eu acho estranho, história de Natal, o cobertorzinho, o chocolate quente com os marshmallows boiando, vocês vão morrer de calor. Então, acho que isso é muito legal. Eu também tinha essa intenção de trazer a brasilidade para a história. Incrível, demais. Você comentou do cinema, dela entrando na faculdade de cinema, foi igualzinho eu entrando em letras, que na minha primeira semana em letras, eu decidi levar O Senhor dos Anéis pra ler, pra mostrar, nossa, tô lendo, olha só, alta fantasia. Gente, eu não aguentei ler 2 páginas daquele negócio, eu achava muito chato. E aí, eu só fiquei carregando pela faculdade durante uns dias, aí eu parei de besteira e no dia seguinte eu tava levando A Culpa é das Estrelas e as coisas que eu queria realmente ler, sabe? Mas rola esse preconceito em letras também. Agora, Caio, Cósmico, vamos falar um pouquinho sobre a história dele. O Marco é um empolgado aspirante a barista e o Theo é um introspectivo estudante de astrofísica. Uau! Eles vão se conhecer numa noite morna e estrelada e descobrir como eles se completam. É uma história sobre como o amor pode ser encontrado em qualquer parte, dos confins do universo, à borda de um copo de café. Essa é a sinopse mais aconchegante que existe na face da Terra. Eu amo café, eu sou obcecado. Também. E então são 2 perguntas. A primeira é: como é o seu café perfeito? Como é o jeito que você mais... Se você gosta de café também, é porque às vezes só... E só todo escrever. mundo vai poder responder. Vamos! Ai, bora, todo mundo vai responder. Como é o café Sim. perfeito? E como... Se você tem alguma relação, algum fascínio pelo universo para misturar esses 2 assuntos. Um barista e um estudante de astrofísica, o que para mim parecem 2 coisas meio Tá. desconexas. E aí depois a gente comenta sobre o café, todo mundo. Amei. Bom, vou falar do café primeiro, a gente fala do café Tá bom. primeiro. Eu adoro café e eu descobri, assim, de alguns anos pra cá, assim, a magia do café gelado, na verdade, que eu acho muito mais gostoso. Assim, a gente tem o costume, né, claro, de tomar café quente, mas acho que no nosso país fazia mais sentido a gente antes ter se acostumado com café gelado, né? Eu adoro café gelado, só o expresso em cima do copo com gelo e água gelada. Mas o expresso tônica, quem ainda não experimentou expressos tônicos, também recomendo muito. Nunca tomei isso primeiro. É tipo expresso e água tônica? É um expresso derrubado na água tônica, às vezes com um pouco de limão, assim. Ó, Olha tudo. recomendo. Arrasou. Bia, qual que é o seu? Se tiver alguém aqui que trabalha na Nespresso, eu tenho uma reclamação a fazer. Eu sou muito fã de café da Nespresso. Eu sei que os preciosistas do café vão falar que não é café. Gente, eu não tenho tempo para ficar coando café, então eu adoro as cápsulas. E eu gosto de café que tem saborzinho. E aí a Nespresso lançou uma linha de café que é de frutas vermelhas, que eles tinham lançado 2 anos atrás no Natal. E daí esgotou. E agora voltou em junho. E esgotou em 3 dias. Gente, se todo mundo gosta, coloca no estoque. Então, essa é a minha reclamação. Que você falou de café, me engatilhou. Falar com o pessoal da publicidade que tem que anunciar e pôr o produto no mercado. Pois é. Café preto, coado sem açúcar. Eu sou do mal. Nossa, Meu oposto. morte. Bruxa, mal. Pra acordar bem acordadíssima. Gente, millennial, né? Desculpa. A minha resposta vai ser 100% gay, não dá nem pra disfarçar. O meu é Pumpkin Spice Latte. Eu favorito do também meu é o melhor, namorado é uma também. delícia. Eu tenho estoque desse aí até hoje em casa, da cápsula da Nespresso. Eu vou comprar que é pra de não você. acontecer igual aconteceu da... Amo. Mas só esse exercício, pra mim, assim, eu acho muito legal, porque, na verdade, o Cósmico, ele... Todas as outras histórias que eu escrevi, assim, eu sempre pensei meio que, antes de mais nada, qual é o motivo da história acontecer, assim, qual é a mensagem da história. Eu sempre pensava nisso, assim. Então tem outras histórias que eu escrevi, tipo, tem uma história que eu gosto muito que é o Onsen, é uma história sobre um estrangeiro visitando uma casa de banho no Japão pela primeira vez. Como que chama? Onsen, que é o nome das casas de banho no Japão. Se eu for pegar, assim, factualmente é isso, né? É um estrangeiro visitando uma casa de banho e passando pela bizarrice que é, assim, para alguém da nossa cultura, assim, passar pela experiência da casa de banho no Japão. Mas, na verdade, eu tinha para mim desde o começo que ia ser uma história sobre você passar a ficar confortável na presença de você mesmo. Essa era a mensagem da história, era sobre isso que eu estava escrevendo, né?
E desde o começo estava ali dentro da minha cabeça. O Cósmico, ele foi outra experiência, assim. O Cósmico foi, na verdade, no ápice da pandemia, assim, todo mundo, né, no desespero mentalmente, assim. E eu precisava de alguma coisa para ser aconchegante para mim, assim. Então eu voltei para aquele exercício de fazer chip, assim, sabe, de brincar com fanfic, de desenhar fanart, assim. E aí eu quis fazer essa brincadeira de criar 2 personagens. Por isso que essa dinâmica que eu falei que é legal, porque começou a ser essa dinâmica, assim, tá, e ele, do que ele gosta? E ele, do que ele gosta? E ele, o que ele faz? E ele, o que ele pensa? E esse aqui, como ele é? E esse exercício foi muito diferente de todas as vezes que eu escrevi histórias, assim, porque ele, na verdade, resultou numa dinâmica que eu nunca tinha passado por isso antes. Porque, assim, acho que o meu trabalho principal ele ainda é o lado gráfico, o lado do desenho. O lado do roteiro, o lado da autoria no sentido da história, para mim ainda é um pouco uma brincadeira, assim. Eu sei que eu estou me profissionalizando nesse outro lado também, mas sempre foi uma coisa mais de expressão mesmo, assim, né? Mas esse exercício foi muito legal, porque, de repente, eles 2 ganharam vida, assim, e a história foi sobre colocar uma determinada situação para eles se conhecerem e meio que eles foram mostrando para mim como que a história ia decorrer, assim, né? Eu só entendi a mensagem da história meio que no final do rolê, no final do processo, assim. Isso foi muito diferente para mim, foi uma coisa muito diferente. A história, assim, o tema da história sempre foi uma coisa que me fascinou muito, assim, que é essa ideia do cosmos. Desde eu tenho uma memória, assim, de criança, de assistir o Cosmos do Carl Sagan, assim, e desde o começo, assim, ser uma coisa que me fascina muito, assim. Eu acho que eu ouvi vocês falarem, por exemplo, da bruxa. Tem esse rolê para mim que tem um elemento real, mas tem o poder simbólico da coisa, assim, também, o quanto aquilo é forte, né? E o que me fascinou sempre muito assistindo, por exemplo, o Cosmos do Carl Sagan, é um pouco desse aspecto filosófico também, esse aspecto meio emocional que traz essa ideia, assim, né, e é um pouco o que acontece ao longo da história. Você tem um personagem, o Theo, ele está escrevendo a tese de doutorado dele, e a tese de doutorado dele é sobre estrelas binárias. São estrelas que elas precisam de uma da outra, elas compartilham de uma mesma órbita, elas trocam matéria nas suas atmosferas, assim. Então, meio que tem um lado óbvio do interesse objetivo, assim, do personagem e tal, mas o tempo inteiro para mim era meio que sobre fazer esses exercícios simbólicos, assim, sabe, tipo, da ideia do que aquilo na verdade, como que aquilo se traduz na vida dos 2 personagens, assim. E no fim é uma brincadeira muito legal, assim. Eu ouço muito, assim, vocês falaram dessas palavras, eu ouço muito, assim, parece ler o Cósmico, parece, tipo, é aconchegante, tipo, tomar um café da manhã, assim, eu percebo essas palavras, essa forma de descrever o Cósmico, e essa era meio que a intenção, assim, era pegar esse tema, que é um tema que eu gosto muito, mas fazer esse salto, assim, de ele ser, na verdade, meio que um trampolim mesmo, simbólico, assim, para falar de uma coisa que é totalmente cotidiana, assim, a forma como eles se conhecem, a forma como eles vão, aos poucos, percebendo, assim, que eles se completam, né? Incrível, animadíssimo. Só um comentário completamente aleatório. Você falou sobre as estrelas binárias. Que da hora, eu imagino que você deva ter pesquisado muito, né? O processo de pesquisa para escrever e tal. Eu terminei de escrever meu primeiro livro recentemente e eu amei essa parte da pesquisa, de descobrir coisas novas. Mas ontem eu vi um tweet que me marcou demais. Eu não sei de quem era, se vocês souberem, me contem. Alguém escreveu assim: inventei de escrever um livro com 2 personagens que são muito inteligentes. E foi a pior coisa que eu fiz, porque eu sou burra, e agora eu tenho que escrever diálogos inteligentes, uma coisa que eu não sou. Eu achei maravilhoso. E eu acho Será? muito legal. Acho que foi. Eu acho muito legal, porque eu não sei como é para vocês, mas assim, esse rolê de pesquisa, é que a minha memória é horrível, horrível, horrível. Eu não sei descrever, por exemplo, esse rolê assim do tema, o objeto de estudo dele, do doutorado. Eu não sei descrever, assim, eu nem lembro o que aconteceu primeiro. Assim, eu fui atrás do simbólico a partir do que estava acontecendo, ou surgiu o que estava acontecendo a partir da pesquisa e a ideia do simbólico. Chega um ponto assim que eu nem sei muito descrever, assim, sabe? Eu nem sei muito como que aconteceu, assim, né?
Para mim, a pesquisa no Árvore, por exemplo, que envolve muito a questão da inteligência animal, era uma coisa sobre a qual eu estava lendo, porque meu marido está pesquisando isso agora na parte acadêmica. E daí eu comecei a ficar interessada das coisas que ele me contava. Eu comecei a ler, eu falei, nossa, mas isso é muito legal. E eu fui descobrindo, eu falei, gente, eu preciso pôr isso nesse livro, porque... E é interessante porque isso te permite, o formato te permite discutir a coisa e colocar a coisa, e assim, de uma forma natural, que pareça muito parte do cotidiano e, ao mesmo tempo, pareça muito acessível, assim. Eu gosto muito dessa ideia de que, através do entretenimento, você consegue ter acesso, às vezes, te abre muitas portas. Eu gosto muito que a Vi Schwab usa uma imagem da literatura como portas. E eu acho que funciona como portas, assim, de interesse mesmo. Já eu sou básica, né? Eu não pesquiso nada. Eu acho que eu me considero assim, uma escritora muito que fala sobre sua própria vivência. Eu admiro muito. Eu adoro ler livros que têm muita pesquisa. E eu adoro ver esses assuntos e, às vezes, pesquisar coisas aleatórias, mas não para minha escrita. Eu acho que a minha escrita ela é muito espontânea. Mas eu acho que acaba entrando, porque se você pesquisa coisas aleatórias e você... Tipo, aquele interesse, de alguma forma, ele vai ser filtrado. Eu acho que eu só não colocaria uma coisa muito complexa em algum personagem. Porque, por exemplo, os meus livros, né? Esse no universo da faculdade de cinema que eu vivi, o namorado do meu primo são lésbicas jovens, que eu fui. O meu novo livro é sobre atrizes de novela, que é o universo que eu conheço. E eu não acho que eu iria muito longe desse universo do audiovisual, porque para mim é mais confortável. Interessante, todo mundo se interessa. Pois é, assim, eu dei sorte. Ia falar isso. Eu dei sorte de saber de um negócio que todo mundo quer ler sobre. Então, pelo menos eu não precisei fazer pesquisa ainda, né? Demais. E tem tudo a ver com a minha próxima pergunta, a gente falando sobre pesquisa, inspirações. Eu queria que vocês dessem algo que vai servir como dica também para o pessoal perguntar, uma inspiração de vocês e uma inspiração pontual. E aí pode ser uma outra obra de ficção que inspiraram os livros de vocês, um autor, uma autora, um filme, personagens. Tem alguma inspiração específica que marca a carreira de vocês? Cara, tem uma coisa muito curiosa que aconteceu comigo. Eu nunca pude falar sobre isso numa mesa, que bom que você perguntou. Eu gosto quando coisas que não são o meio que você trabalha te inspiram, né? Que é quando as artes circulam entre elas. Então, eu gosto muito de gastronomia, eu gosto muito de culinária. E uma vez eu estava vendo Chef's Table e tinha uma chefe que chama Christina Tosi, que ela é chefe do Milk Bar lá de Nova York, que faz doces e tal. E eu estava assistindo e ela tinha várias cenas dela pegando o metrô, né, para ir lá para o States trabalhar. E ela falava que o grande propósito dela era fazer a gastronomia ser divertida e atingir o maior número de pessoas possível. E isso ressoou muito comigo na hora que ela falou. Eu falei, nossa, eu quero escrever livro igual a Cristina faz bolo. Então, acho que isso é muito legal, né, quando as artes se encontram. Ai, que lindo, que demais. Como que ela chama? Cristina Tosi. Cristina Tosi é um episódio do Chef's Table. Acho que é a primeira temporada, um dos mais antigos. Boa, vou procurar, que demais. Eu acho que assim, eu poderia falar um monte de influências assim, que inclusive são muito fortes assim no cósmico, de, por exemplo, mangás sobre relacionamentos gays, mas tem uma referência que também eu acho que tem esse lado assim de ela sai um pouquinho do eixo assim do gênero literário, vamos dizer assim, do cósmico, mas que foi uma inspiração muito forte, que é um mangá que se chama Gourmet. É um mangá de um autor japonês que chama Jiro Taniguchi, que foi o meu primeiro contato assim com uma e eu me descobri muito quando eu li assim, porque foi caraca, o Gourmet é uma história assim, ela começa, tem muito isso na literatura japonesa, de contos também. Ela meio começa do nada e termina um pouco sem conclusão, assim. Mas são alguns contos sobre um editor e ele precisa viajar muito o Japão. E cada conto é sobre ele visitando um restaurante específico, uma barraquinha de rua específica, e aquela comida vai fazer alguma coisa interna nele, assim, de ele transportar ele para algum momento da vida dele. Então ele vai falar sobre o que aquilo de repente significa, ou ele vai fazer algum devaneio assim social sobre o que aquele momento representa ali, né? E aquilo foi muito louco para mim, porque
ali que eu vi, assim, eu me apaixonei muito pela narrativa, pela forma de contar a história, mas foi quando eu percebi, assim, caramba, dá para escrever uma história, ela é altamente, tipo, do cotidiano, assim, ela é uma coisa absolutamente que a gente faz no nosso dia a dia e, ao mesmo tempo, você pode colocar naquilo uma força, assim, simbólica e poética muito forte, assim. E aí foi um dos autores, depois eu vim a descobrir outros, assim, mas foi um dos autores que me mostrou muito isso, assim, caramba, quadrinho não é só, sabe, porradaria, assim, tem umas coisas muito legais, muito simbólicas, muito fortes, assim, e acho que foi uma das influências fortes, assim, para tudo que eu vim escrever depois, e acho que está muito presente aqui, porque essa história acho que tem isso, assim, ela é alguma coisa muito do cotidiano, mas tem um aspecto interno nos personagens que a gente acompanha, assim, muito poético, né? Muito de onde eles se sentem, às vezes não necessariamente sobre onde eles estão, né? Que demais, está publicado aqui no Brasil? Foi, acho que mais de uma vez até. Eu só não vou saber as editoras exatas, mas eu te passo. Ah, demais. Anotei aqui. Eu tenho zilhões de influências de filme, de livros e de série, mas eu sou muito do universo da fantasia e da ficção científica desde que eu entrei em contato com isso, mas antes disso foi Agatha Christie. Foi a Agatha Christie que me levou para o mundo da leitura, mas eu com 9 anos comendo um livro da Agatha Christie atrás do outro. Mas eu gostava do Pedro Bandeira também. Então, sempre amei Pedro Bandeira. Mas eu também gosto muito da Ursula Le Guin, autora de ficção científica e fantasia. Eu gosto muito, muito, muito do China Miéville. Eu gosto muito, muito, muito do Salman Rushdie. E daí vocês vão ver que tem vários tipos de leitores, de autores, de vários tipos de literatura diferentes. E, para mim, o que eu sinto e o que me faz querer escrever é o fato de que eu sempre gostei muito de ler e eu sou uma nerdinha apaixonada. Eu gosto muito de aprender coisas. Assim, eu me sinto muito feliz quando eu aprendo coisas novas. Então, isso foi uma coisa... E eu sinto que o entretenimento... ele é muito usado para nos fazer... O entretenimento cria imaginário, né? Isso é uma coisa que, desde sempre, o entretenimento porque é aquela coisa que a gente consome e é o momento em que a gente está mais aberto, porque a gente está consumindo aquilo para se divertir. E as pessoas enfiam umas ideias muito erradas na nossa cabeça. A Disney, por exemplo, a ideia de que você tem que se descobrir filho de alguém que é super importante. Isso é uma coisa muito monárquica, se você parar para pensar. E tem isso muito... boa parte do que a gente consome aí na literatura infantil e juvenil e de tradução, eu percebo que existe uma reiteração de certos estereótipos que são lidos como desejáveis. Ou o fato de que todos os vilões da Disney são queer-coded, que eles são meio gays ou meio... né? Então, isso é uma coisa que... O entretenimento, mesmo quando não é de propósito, não estou dizendo que existe um plano maligno, pode existir, mas não estou dizendo que existe, ele usa para reiterar certas figuras do imaginário. Por exemplo, a ideia de o que é um casamento heterocis monogâmico dentro de uma sociedade patriarcal. E usam para vender essa ideia sobre mulheres, sobre como que a gente tem que se comportar, sobre como que a gente tem que ser... E daí eu falava, não, eu quero escrever entretenimento e eu quero escrever outras visões possíveis. E de não pessoas detestáveis, mas assim, não quero fazer exatamente, girl power, rebelde, vamos matar todo mundo. Mas quando eu estudei a figura do feminino transgressor, tem só o feminino transgressor que é ativamente transgressor, é aquele que, nossa, eu quero chutar tudo isso aqui, botar fogo. Mas também tem aquela que não consegue se encaixar, porque quem ela é não se encaixa naquela sociedade. E daí, né, estamos nesta mesa, eu não vou falar sobre isso muito, mas, então, assim, a bruxa, em muitos casos, ela está dentro dessa figura, ela não tem a possibilidade de se encaixar, então ela é transgressora porque a sociedade não quer ela como ela é. Então, eu queria trazer essa... Mosquito dos infernos aqui. Ué, você não adora São Paulo? Adorar é uma palavra forte, eu tenho síndrome de Estocolmo com São Paulo. Mas... Eu sentia que o entretenimento, a ideia de escrever uma literatura legal e gostosinha, que abra a nossa possibilidade nesse momento, que é exclusivo para divertimento, a gente pode fazer outras coisas também. Eu gosto da ideia de pensar, não, e se eu fizer um contra-imaginário? E se eu fizer um imaginário no qual
coisas, essas pessoas que são vistas de determinada forma, eu posso fazer de outra forma. Isso faz parte bem do meu projeto literário, assim. E eu quero escrever uma coisa que seja muito legal, que seja uma coisa que você devore o livro em um dia e eu fique me cobrando para escrever e publicar logo o próximo, mesmo que eu demore um pouco. Mas eu acho muito elogioso assim, quando uma pessoa vira e fala: nossa, li o seu livro em um dia. Eu sei que tem autores que não gostam, porque realmente dá muito trabalho escrever, mas eu acho muito legal, porque a nossa relação com a literatura, aquela paixão, era uma coisa que eu sentia lendo, e eu queria fazer parte disso, sabe, quando eu escrevia. E ler foi uma coisa que me fez querer muito escrever. E, às vezes, lendo porque, nossa, eu queria escrever uma história que me cause essa sensação, mas eu não quero que essa menina que é considerada, que é recortada dessa maneira, que só ela possa ser a coadjuvante. Por que ela não pode ser a heroína da história? Por que elas têm que ser a coadjuvante do escolhido? Que tem que explicar uma profecia para explicar o menino, né, que sem talento nenhum. Oh, que ódio. Amém. Só uma dúvida, esse é para as perguntas da plateia já? É total? Tem tempo? Então acho que a gente... legal, acho que a gente já pode... Quem tiver pergunta, a gente tem alguns papeizinhos para vocês fazerem as perguntas. E aí podem levantar a mão e pedir, que aí eu vou receber aqui e faço para eles. Mas, enquanto isso, eu queria que vocês dessem... Esse aí é livre para quem quiser responder. Vocês 3 estão publicados hoje pelo que deve ser o maior grupo editorial do Brasil. Acabei de decidir. Oi? Do mundo. Faz parte do Penguin Random House. Que é a maior editora do mundo. Então, do mundo. Vamos botar da Galáxia? Que é a Companhia das Letras. Vocês estão... Cada um no seu selo, numa editora muito grande, distribuição e um projeto gráfico muito legal. E esse é o sonho de muitos escritores. Coisa brilhando na capa. Esse é o sonho de muitos escritores. Imagino que muita gente que está aqui assistindo também. Eu sei que vocês já responderam isso em todas as mesas, mas todas as mesas em evento literário que eu assisto que tem essa pergunta, eu sempre saía com uma esperancinha de eu vou chegar lá, vai dar certo também. Então, a pergunta 100% clichê, dicas para autores que querem ser publicados também por grandes editoras. Hoje a gente tem autopublicação, tem publicação independente, mas para quem quer alcançar essas grandes editoras, como faz? Uma dica rápida para algo muito complexo e complicado. Eu vou falar do universo de quadrinhos, assim, que eu acho que ele talvez seja um pouco diferente do universo literário, né? Mas acho que o principal é realmente você quebrar a cabeça tentando brincar com a linguagem, desenvolver a linguagem, experimentando. Tem várias formas hoje em dia de autopublicação. Hoje em dia você tem plataformas onde você pode se autopublicar, você pode tentar editar, você pode tentar bancar a sua publicação para vender. Mas acho que o mais importante é realmente hoje em dia, da forma como o mercado editorial é hoje em dia, eu acho que o importante é você ter uma experiência já de conexão com o público. Então, é importante quando você aparecer essa oportunidade com a editora, um encontro, um pitch, um café num evento, é importante que, de repente, você já tenha uma experiência prévia que você possa meio que apresentar. Então, talvez, acho que o mais importante de tudo é isso. Assim, eu sei que todo mundo começa com um grande projeto gigantesco que vai levar muito tempo para fazer, mas para quadrinho, em particular, eu sempre falo para todo mundo assim, começa devagar, então faz um projetinho de 15 páginas que você possa fechar, aí depois você faz mais um, depois você faz outro maior e maior e maior, de repente você já tem um pequeno catálogo, assim, e você consegue ter essa... poder mostrar a experiência, assim, tanto dentro da linguagem quanto de contato com o público, né? Demais. Obrigado. Valeu, obrigado. Eu acho que eu fiz um caminho um pouco atípico, porque eu não tinha publicado nada antes desse meu primeiro livro, né? E daí, Companhia das Letras, sem pressão, né? De agora em diante, vamos bem. Mas isso é porque eu sou uma escritora profissional de outra área, né? Porque muita gente me pergunta, como é que você publicou seu primeiro livro na Companhia das Letras? E eu falo, porque eu já era uma profissional da escrita há quase 10 anos, então eu tinha gente, né, do audiovisual que falava, por causa das vendas de adaptação, com a Companhia das Letras. Mas o que eu dou de dica é a mesma coisa que eu falo para os roteiristas iniciantes, que é estrutura. Porque eu acho que o maior problema do escritor iniciante
conseguir contar uma história até o final, né? Que eu acho que é um pouquinho do que você estava falando, não começar com aquela coisa sim. épica, Nossa, né? É difícil, né? Porque às vezes a pessoa tem aquela ideia que ela tá gestando desde a infância, que quer contar aquela história. E às vezes, né, o povo da fantasia gosta, fala assim, são 10 livros. Vamos tentar fazer um do começo ao fim? E aí minha dica é essa, leia livros de estrutura. Existem vários, até na internet tem de graça informações, assim, pontos de virada, talvez uma estrutura clássica de 3 atos, que eu usei o meu conhecimento de estrutura de roteiro para escrever o meu livro. Esse livro é um filme, praticamente. Então, isso é útil, e esse conhecimento está acessível na internet de graça. Então, eu diria e aí a segunda dica é um pouco contraditória em relação à primeira, mas é autenticidade. Porque não é porque você está seguindo uma estrutura que você não pode ser uma pessoa autêntica. Evite forçar a barra para escrever histórias que você acha que vão vender. Porque se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que o que mais vende, o que as pessoas mais se conectam, é a história que só você pode contar. Porque essa é a particularidade, né? A gente tem a tradição de escrita, tem milhares de anos, e o que muda é quem está contando. É a única coisa que todas as histórias já foram contadas. Todas as estruturas dramatúrgicas, narrativas. Mas o que muda é o nosso ponto de vista, quem é a pessoa que está contando. Então tem que achar o equilíbrio aí entre essas duas coisas que eu falei. Eu sempre falo 3 dicas. Rapidinho, bem rapidinho, juro. Ler muito, escrever muito e não ter pressa. O ler muito e de tudo, porque assim, se a gente lê só as coisas do gênero que a gente quer escrever, é muito grande a chance da gente produzir mais do mesmo e da gente talvez imitar um pouco, porque faz parte do aprendizado da escrita a gente imitar. Não é esse o que vai sair. Esse faz parte da experiência de escrita. O escrever muito é porque a única forma de aprender a escrever é escrevendo. E eu vou começar a comparar aí com desenho, porque eu comecei a aprender a desenhar, ainda não estou bem, mas eu comecei a aprender, e eu achei muito interessante, porque isso serve para a escrita. Todo mundo consegue entender que você só vai aprender a desenhar praticando. Só que como todo mundo aqui, ou a maior parte das pessoas, e cada vez mais, graças a Deus, mas ainda falta, é alfabetizada, a gente acha que o simples fato de ser alfabetizado significa que a gente já sabe escrever. A gente sabe escrever, mas não necessariamente sabe escrever um livro. A gente precisa aprender a escrever um livro. E como que a gente vai aprender a escrever um livro? Escrevendo. Então, não necessariamente o primeiro livro que a gente vai escrever vai ser publicado, a não ser no caso, quando você já é escritora profissional, e daí tudo bem. Então, assim, eu escrevi durante muito tempo, durante muitos anos antes de publicar o meu primeiro livro, que foi o Porém Bruxa. Eu fiz um caminho um pouco atípico, porque ele saiu por uma editora independente, a AVEC, inclusive de Porto Alegre. Se vocês quiserem apoiar a AVEC e comprar títulos, eles estão com todo o catálogo no Kindle Unlimited. Ajuda muito, porque eles perderam boa parte do catálogo deles, do estoque, nas inundações de Porto Alegre. Eu cheguei nele porque eu estava no ambiente do Fantástico, é uma editora que publica principalmente Fantástico. Mas eu já escrevia muito. O Porém Bruxa foi o 12º livro que eu escrevi, mais ou menos o 6º que eu achei publicável. Mas eu tinha aí já uma noção de mercado, porque eu já participava do mercado há um tempo, e ele era o menor. E eu sabia que para sair por uma editora pequena eu precisava de um livro menor para não sair estupendamente caro, enfim. E então foi um conjunto de fatores que eu escrevo sempre o que eu quero escrever, mas eu tinha uma noção de como funcionava o mercado na hora de publicar. Isso foi uma coisa que me ajudou, porque ele realmente foi muito bem, e daí isso chamou a atenção da minha querida, amada, maravilhosa Companhia das Letras. Mas o que eu fiz antes disso foi ler muito, escrever muito e não ter pressa, porque se eu tivesse publicado o primeiro livro que eu escrevi de qualquer jeito... Bom, na minha época ainda não tinha uma possibilidade de autopublicação, porque eu não tinha dinheiro para autopublicar e ainda não tinha Kindle Unlimited. Então, eu não tinha como autopublicar. Mas se eu tivesse tido pressa, se eu tivesse, sei lá, feito empréstimo, igual algumas pessoas tivessem feito, eu não teria publicado um livro que eu considerasse bom, eu acho. E, eu conheço muita gente que se arrepende dos primeiros livros que publicou, isso não aconteceu comigo. Eu gosto muito dele, inclusive quando fui reeditar, teve uma preparaçãozinha de texto, mas assim, não mudei cena, não mudei nada, não reescrevi, porque eu realmente, eu gostei desse livro, eu estou satisfeita com esse livro. Então, foi uma coisa que foi importante para mim. Isso não teria acontecido se eu tivesse tido pressa. E, geralmente, autores iniciantes têm pressa. E é o maior tiro no pé, eu acho. Arrasaram, melhores dicas para quem está aí, sonha em publicar, escrever seu livro. A gente tem 2 perguntas da plateia, eu vou fazer essa aqui primeiro. Por questão de tempo,
essa aqui, quem se sentir confortável para responder, quem souber, quem tiver alguma opinião tal sobre esse assunto, porque a última eu vou usar para encerrar a nossa mesa, e vocês já fazem um alto jabá também. Então, essa pergunta foi muito bem escrita, inclusive, parabéns para quem escreveu. Muita gente fala que as gerações mais jovens não leem mais, mas existe toda a cultura do BookTok hoje e fanfics, que são lugares cheios de jovens leitores. Como vocês enxergam o jovem leitor de hoje? Vocês que interagem com esse público, vocês percebem que o número de jovens lendo está diminuindo? Eu honestamente acho que está aumentando. Porque, assim, honestamente, a gente da geração dos meus pais lê muito pouco. Inclusive, eu sinto que acontece um fenômeno com muita gente que lia na adolescência para de ler depois que começa a trabalhar, por exemplo. Eu não sei se vocês conhecem, mas a maior parte das pessoas do meu ciclo é assim. E quando eu converso com pessoas online, faz parte da vida, assim, ler. Tipo, não é todo adolescente, mas muita gente que está dentro desse meio. E, às vezes, as pessoas trazem o amigo, a amiga, não sei. Eu chorei muito nesse livro, 5 estrelas. Leia e fique traumatizado também. Acontece muito isso, faz parte da cultura. Eu sinto... Honestamente, eu acho que a gente pode questionar a questão do acesso, pode questionar como que essa leitura se dá, se a pessoa vai ler um livro ou vai ler outro, mas, assim, a impressão geral que eu tenho é que as pessoas leem mais. E dizem que eu sinto que as pessoas leem menos porque talvez a gente tenha aí uma clivagem, uma separação entre literaturas que são consideradas boas, adequadas, sérias, e o que as pessoas mais jovens querem ler naquele momento da vida. Então, isso acaba criando essa percepção. Eu acho que você não vai passar de um lado para o outro se você é todo momento atacado por estar lendo aquele tipo de coisa que você quer ler naquela fase da vida. Então, você começa a criar uma birra que não precisava, porque a outra literatura também é muito boa, também é muito interessante, mas você precisa fazer essa ponte, né? E eu acho que não necessariamente você vai deixar de ler um para ler o outro. E eu acho que você pode ler o que a gente... Eu odeio as nomenclaturas para falar do que a gente escreve, mas literatura comercial, literatura de entretenimento. Você pode ler essa e você pode ler a outra também. E eu acho que nenhuma das duas é menos ou mais. Eu acho que cada uma tem uma função da sua vida, assim, na forma como você se relaciona com você mesmo e com o que você lê. Demais. Gente, infelizmente acabou o tempo da nossa mesa, mas eu queria encerrar... Oi? Eu respondi sozinha. Mas foi a ótimo, gente foi uma concorda, resposta né? ótima. De acordo. Então eu queria aproveitar essa última pergunta para a gente se despedir. Queria que vocês falassem quais são os próximos lançamentos de vocês, o que está vindo aí, se vocês já têm projetos. E tem uma pergunta rapidinho, se vocês se veem escrevendo outros gêneros nesses próximos lançamentos. E aproveitando para agradecer a presença de vocês aqui, a presença de todo mundo que assistiu. Muito, muito, muito obrigado, foi muito gostoso. Vamos fazer ao contrário dessa vez? Começar com Carmen. Bom, eu adoro a ideia de escrever outros gêneros, assim, sim, eu já brinquei um pouco com isso, né, de forma independente, assim, me publicando independente. O próximo título ainda, assim, não sei se eu posso falar, então não vou falar para não dar problema. Mas tenho um em mente já, que vai sair em breve. E vou pedir para todo mundo assim, que quiser conhecer mais o meu trabalho, me acompanhar nas redes sociais. Eu costumo ter uma dinâmica, principalmente no Instagram, assim, muito de me comunicar com todo mundo, de conversar com todo mundo. E o Cósmico está aí no stand da JBC também, para quem quiser conhecer. E a gente vai estar agora também, né, numa mesa de autógrafos também, para quem quiser conversar um pouquinho particularmente com a gente, acho que pode rolar. Obrigado, gente. Valeu. Eu, como eu falei, fiz o caminho contrário, né? Eu comecei publicando no tradicional e depois eu fui para o independente. Estou testando vários gêneros, vários formatos. Então, eu tenho na Amazon já um livro que chama A Namorada do Meu Primo. Os gêneros são... Esse aqui é romance jovem adulto. A Namorada do Meu Primo é erótico, eu acho que é o gênero, né? E o próximo que eu vou lançar agora vai ser dia 15 de julho, semana que vem já, né? Na Amazon também, chama A Luta pelo Que é Nosso. Ele é um drama. Tem romance também. Drama contemporâneo, isso. Se passa nos bastidores de uma novela, então tem bastante coisa brasileira que eu gosto. E eu tenho um livro que está na fila da seguinte, que vai sair pela companhia também, que já está lá há um tempinho. Deve sair no comecinho do ano que vem.
Eu também estou muito lá nas redes sociais sempre, fazendo vídeos, também tirando dúvidas sobre literatura, cinema, o que vocês quiserem saber. As minhas redes sociais, sempre a Bia Crespo, TikTok, Twitter, Instagram. Vocês me sigam lá, por favor. Eu escrevo e escreverei ficção científica e fantasia. Eu não me imagino escrevendo outra coisa, não por não ter vontade, mas é uma posição política, porque eu gosto de escrever literatura séria de ficção científica e fantasia, que algumas pessoas não consideram séria, e eu pesquiso isso academicamente também. Então, é o que eu escrevo e o que eu escreverei. Esses dois são fantasia urbana. Essa é uma fantasia urbana com policial. Essa é uma fantasia urbana com fantasia científica, porque eu trabalho muito com viés mesclando com ficção científica. O meu livro Senciente Nível 5, que foi o meu finalista do Jabuti, ele ainda está pela editora VEC. Ele está disponível no Kindle Unlimited, para quem assina. É uma novela curtinha. O meu próximo livro vai ser a continuação de Porém Bruxa, que eu estou terminando de editar, eu juro. Você falou isso na sua newsletter já. Eu falei. E eu estou terminando. E vai vir outras coisas por aí, porque eu tenho uma gaveta, eu estou conversando com os meus editores como que vão ser a ordem das publicações, mas eu tenho 3 livros prontos, depois de Porém Bruxa, e mais um que eu estou escrevendo. Então, faz bem demorar para publicar, porque daí agora tem um monte. Então é isso, estarei com estes 2 maravilhosos autografando agora os livros. Eu vou estar aí também, vai ter uma sessão agora, eu acho que na livraria 2 Pontos, logo ali. Logo ali. E daí depois, às 7 da noite, eu vou autografar na Companhia das Letras. E vou estar aqui nos outros dias também, se vocês quiserem bater papo, falar sobre bruxas e etc, e coisas de pesquisa, estarei disponível, porque eu adoro falar, vocês devem ter percebido. Foi isso, gente. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado, Companhia das Letras, e obrigado, 451, pelo convite. Adorei participar, adorei conversar com vocês, e a gente se vê por aí pela feira. Muito obrigado.